Bem, pessoal, a ideia dessa aula é discutir a questão do problema de pesquisa. Tá? Essa temática é considerada por praticamente todo metodólogo o coração de um projeto, um coração de uma pesquisa, e, portanto, elaborar, desenvolver um problema, um bom problema de pesquisa, é uma etapa, sem dúvida, fundamental para conseguir fazer um trabalho de qualidade, um trabalho interessante em termos de uma investigação científica. Né? Então, uh, essa autora, Miriam Goldberg, coloca essa observação que é ótima. A boa resposta depende de uma boa pergunta. Tá? Uh, se você não parte de uma indagação suficientemente interessante, suficientemente ligada a um certo estado de conhecimento, algo que não se sabe, algo que se merece saber em determinado campo de estudos, a chance por mais que você tenha esforço nas etapas posteriores de trabalho, de atingir bons resultados, fica muito prejudicada. De repente, às vezes nós vemos determinadas pesquisas no qual o grande problema foi a pergunta que não tinha aquele nível de qualidade que justificasse, que pudesse justificar o esforço de trabalho investigativo do estudante ou do pesquisador. Tá? Então, uma boa pergunta é muito importante e daí, nessa etapa do planejamento de um trabalho de investigação, o tempo gasto para construir uma boa pergunta, um bom problema, é bastante válido. Né? Bom, eu vou ressaltar então um pouco mais essa questão da centralidade do problema de pesquisa, retomando a ideia que se a gente vê o modelo da Immaculata, nós percebemos que a construção do problema está na fase da definição do objeto e, a consideração disso, da importância, pode passar por argumentos como: o que determina como trabalhar é o caminho que se quer trabalhar. Só se escolhe o caminho quando se sabe aonde se quer chegar. Novamente da Gutenberg, que é uma variação sobre a questão da resposta. É uma boa pergunta. Uma boa resposta depende de uma boa pergunta. Uma boa jornada depende de onde você quer chegar. Né? Bom, outra definição. É ela a definição do problema que serve para definir e guiar as operações posteriores, como uma espécie de piloto automático, uma vez que tenha sido bem planejada. Sobre, então, a centralidade do problema de pesquisa, eu acho que essa observação do Laville e Joly, dois autores no livro de Metodologia, é muito relevante em termos de nos destacar o fato de que, na medida que eu faço o problema, que eu elaboro, construo o problema, já se sugere formas de procurar elucidá-lo e depois analisá-lo. Enfim, tudo com o objetivo de alcançar a solução ao que está se propondo. Então, isso é algo a se reter, pois é importante. Bom, a definição de problema de pesquisa. A definição de problema de pesquisa não tem o mesmo sentido de problema no senso comum. Né? Cientificamente, falar em definir um problema, o que é um problema de pesquisa, como Bernadette Gatti, outra autora que escreve sobre metodologia, diz, é uma questão que não tem uma resposta plausível, imediata ou evidente. São aquelas questões que necessitam de um esforço específico, metódico para sustentar obter respostas. Outra definição de problema de pesquisa. É uma interrogação que implica uma dificuldade, ainda sem solução, que deve ser determinada com precisão, para que se possa realizar seu exame, avaliação crítica. A determinação aí com precisão que eu fiz questão de destacar é bastante importante na medida que nós partimos de ideias gerais e vamos, por assim dizer, refinando
burilando a questão até chegarmos na devida precisão, na devida adequação de um problema que possa ser solvido por uma pesquisa. Bom, se diz que todo problema está num conjunto mais amplo, que é o assunto ou tema da pesquisa. Ele está nesse contexto. Tá? No entanto, ele avança e delimita. Sobre um tema qualquer, é possível fazer diferentes conjuntos de indagações. Por exemplo, sobre o tema divórcio, uma pergunta: quais são as causas do divórcio? Quais as características da pessoa que se divorcia? Qual a influência dos dispositivos comunicacionais nas causas do divórcio? Bom, eu fiz até questão de deixar ainda perguntas um pouco amplas para vocês verem. Quais as causas do divórcio na cidade de São Paulo de tanto a tanto? Percebam que aqui eu fui delimitando. De repente, eu deixei claro para o leitor dessa minha pergunta que não é uma pesquisa histórica. Eu quero saber da atualidade, por exemplo. Assim como quais as características socioeconômicas, étnicas, ou então, se eu quero em termos de orientação sexual, enfim, eu poderia delimitar mais. É o ponto que eu quero chegar. Por dispositivos comunicacionais, eu, se quisesse, poderia colocar a internet e delimitar, chegar a recortar a minha pergunta para algo mais específico. Né? Bom, tema, problemática e problema. Tema, o contexto mais geral que envolve a questão. A problemática se diz que a visão global do problema de pesquisa e do domínio científico na qual ela se desenvolve. Então, a chamada problemática de um projeto de pesquisa tem a ver com a contextualização teórica que está envolvendo esse trabalho. Então, não chega a ser a mesma coisa que o tema, embora seja relacionado com ele, na medida que contextualiza, que dá o background do problema de pesquisa, mas ao mesmo tempo não é a mesma coisa que problema. O problema ele se insere em determinada problemática que dá sentido a ele, dá sentido científico, teórico, e mais amplamente em determinado tema. Bom, eu também devo notar que é algo que discutido no texto do professor José Luiz Braga, que eu estou recomendando a leitura, que é a diferenciação que nós podemos fazer entre problemas estritamente práticos e problemas epistemológicos, isto é, de conhecimento. A epistemologia nada mais é do que esse campo, o campo que estuda a própria natureza do conhecimento. Bom, o Braga vai defender, como vocês vão poder perceber na leitura do texto dele, que não se desenvolvam problemas de pesquisa exclusivamente, ou melhor, diretamente relacionados com problemas práticos. O autor defende, por outro lado, que nós, a partir de um problema prático, podemos derivar algum problema de conhecimento e efetivamente fazer uma pesquisa. Isso que explicita essa citação do trecho dele, que eu leio para vocês agora. Dado uma situação problema na realidade, se essa situação é suficientemente complexa, em vez de propor soluções concretas e imediatas, tentaremos direcionar a reflexão para como aprofundar meu conhecimento sobre essa situação antes de buscar soluções. É claro, esse aprofundamento eventualmente poderá colaborar para essa solução. No entanto, alguém que faça essa abordagem que o Braga coloca estará preocupado em construir conhecimento, situando-se, portanto,
no domínio da pesquisa científica e não da engenharia social e não da praxe, da resolução de problemas. Né? Então, essa é uma das questões importantes sobre isso. Tá? Outro autor, Buff e outros, também de um manual metodológico, eles falam, tá? Eles colocam esse diagrama que é bastante interessante, com a ideia de que um problema prático ele pode nos motivar a fazer uma pergunta de pesquisa. Tá? Pergunta esta que poderá ser definida em termos de um problema de pesquisa nos termos que vimos agora há pouco. Tá? Uma vez que esse problema encontre algum tipo de equacionamento, uma resposta, o conhecimento produzido poderá eventualmente ajudar a resolver o problema prático. No entanto, aqui vocês percebam, não é uma coisa direta, exatamente um caminho de fazer uma pesquisa para resolver um problema prático. Né? Tá. Bom, aqui é um pouco o que já vimos dessa questão, né? Até mais ou menos o mesmo tema. Tá? Agora, tá? Outro autor que também coloca esse ponto do tema e do problema mediado por alguma coisa do mundo, tá? São Corey Langston e Michel Knobel, que eles tentam definir a ideia de que existem questões existenciais, questões do mundo que podem incomodar, confundir ou nos provocar a fazer uma pesquisa. Aqui também existirá o fato que esse problema do mundo, que essa situação problemática é um detonador, é um mediador dentro de determinado tema, no qual nós tentaremos elaborar uma pergunta, uma questão que eventualmente poderá encaminhar propostas para se pensar sobre essa questão problemática. Um pouco como o esquema do Buff que vimos agora há pouco. Né? Bom, para dar um exemplo da questão de um problema prático, um problema epistemológico, como distinguir. Digamos que dentro do tema violência escolar e novas tecnologias, eu tenho uma situação, um fenômeno, um caso particular que me interessa. Eu, de repente, dou aula numa escola e vejo comportamentos hostis dos estudantes em relação ao uso da internet, que ocorrem nesse contexto aí. Bom, um problema estritamente prático é colocado a partir de uma indagação do tipo: como acabar com as agressões virtuais na escola? Essa é uma pergunta prática, né? No entanto, se eu me proponho a construir conhecimento sobre isso, seguindo os passos que foram dados anteriormente, de derivar algum tipo de problema dessa questão, eu poderia pensar quais as características, motivações, efeitos pessoais no grupo dos atos agressivos envolvendo a internet na vida escolar. Ao obter esse conhecimento da segunda pergunta por meio de uma pesquisa, eu certamente não vou estar respondendo a noção prática de como acabar com as agressões virtuais na escola. Mas eu vou recolher um conjunto de conhecimentos que, ao que tudo indica, são fundamentais se o objetivo for esse que é do problema prático. Eu preciso saber essas coisas, elas são importantes demais para serem ignoradas. Né? Bom, continuando e dando uma síntese aí da nossa discussão nesse momento. Formular o problema consiste em dizer de maneira explícita, clara, compreensível e operacional qual a dificuldade com a qual nos defrontamos e pretendemos resolver, limitando o seu campo e apresentando suas características. Dessa forma, o objetivo da formulação do plano de pesquisa é torná-lo individualizado, específico e inconfundível. Então estamos aqui com um momento com uma síntese sobre a ideia de um problema. Agora, eu queria avançar um pouquinho, dando algumas recomendações sobre aspectos que qualificam bem um problema de pesquisa. Em primeiro lugar, ele deve ter uma formulação clara, compreensiva, unívoca. Geralmente,
nós formulamos o problema, e dele podemos até sintetizar uma pergunta que está por trás dele, ou então formulá-lo até como uma pergunta mesmo, né? Bom, em termos de delimitação, um bom problema nunca é muito limitado a ponto de não ter interesse científico ou ser banal, mas também não é amplo demais. Eu costumo dizer que, às vezes, um risco do jovem pesquisador é fazer problemas de pesquisa que, na verdade, embutem um projeto de vida, coisas muito complexas. Evitem perguntas cuja complexidade demandará um tipo de esforço que, eventualmente, você não conseguirá fazer no seu tempo. Bom, outro aspecto super importante na pesquisa científica. O problema, a pergunta deve ser passível de verificação empírica. Deve ser possível que você obtenha dados e informações para essa tarefa. Ou seja, a pergunta deve poder ser respondida. Então, indagações de caráter filosófico, de caráter envolvendo questões abstratas, juízos de valor, devem ser evitadas, pois elas não pertencem estritamente à dimensão da pesquisa científica empírica, né? Como se diz aqui nesse slide, o problema possui um componente empírico, concreto, real, mesmo que esse componente empírico seja de alguma materialidade. Então, por exemplo, eu estou analisando o trabalho de um cineasta e eu pergunto como o tema do terceiro mundo aparece na filmografia do Glauber Rocha. É uma pergunta cuja materialidade são as obras do Glauber Rocha, que alguém vai analisar e vai poder responder essa pergunta. Bom, detalhando aquela questão de juízos de valor, morais, questões como qual é a melhor religião, o que significa o belo, não são estritamente científicos e não devem ser base de problema de pesquisa. Outra dimensão que não deve ser colocada em termos de um problema são questões que envolvem o futuro. Perguntas como essa podem ser muito interessantes, como o Braga mesmo coloca, né, no texto dele, para ensaios especulativos, reflexões mais livres, mas não como ponto de partida de uma pesquisa. Bom, outro ponto importante. Um problema de pesquisa tem que ter aderência para a área do qual ele está se dirigindo. O que significa essa noção de aderência? É que o problema deve poder ser baseado e poder dialogar com teorias, discussões que são feitas. O problema também tem que ter dimensões compreensivas, analíticas. Ele não é um mero levantamento e tratamento de dados. Ele tem que ser capaz de trazer contribuições para certa área de saber, certo campo, ajudando a construir o conhecimento desse campo, né? Bom, já vimos que pode ser decorrente de uma questão prática, mas reelaborada em termos de adquisição de conhecimento, com maior grau de abstração e reflexão. Podemos agir com base no conhecimento que uma pesquisa dá no mundo, mas antes devemos entender. Na formulação do problema, em seus desdobramentos quanto ao planejamento, é muito importante levar em conta questões práticas que envolvem a questão da viabilidade de uma pesquisa. É nesse sentido que eu recupero essa citação de um pesquisador muito importante nas ciências sociais, que é o Pierre Bourdieu, que ele vai falar que se ele pudesse dar um conselho para um pesquisador iniciante, é incitá-lo a pensar de maneira bastante objetiva, bastante ponderada, sobre as competências específicas que se tem para uma pesquisa num determinado momento, num certo tempo, em determinado conjunto de situações. Então, para dar um exemplo, se você quer num determinado projeto estudar um autor cuja obra está em alemão, você tem que saber alemão. Senão, você vai ter que contar o tempo do aprendizado. Eu digo alemão, mas pode ser uma língua indígena, pode ser alguma metodologia, pode ser alguma estratégia de tratamento de dados.
todas essas coisas vão ter que ser pensadas em termos de realmente fazer o casamento entre as suas possibilidades de fazer a pesquisa e a proposta que você faz, né? Então, o ponto é esse, isso melhora muito um projeto. Em termos de elaboração do problema, eu realmente recomendo muito o exercício que o professor José Luiz Braga propõe no texto que ele coloca, aquela ideia de você ficar colocando num papel o que você já sabe, fazendo um exercício de contínuas perguntas e síntese das mesmas. Isso eu recomendo para todos vocês. Bom, outras recomendações interessantes são dadas pela Miriam Godeberg. Ela vai falar que é muito interessante você imergir sistematicamente no assunto, e essa imersão pode se dar tanto na literatura acadêmica quanto não. Certos assuntos são tão novos que a gente acaba tendo que ler a literatura de jornal, o que existe sobre o assunto. A gente procura imergir, ou então conversando com pessoas, fazendo discussões com quem tem algum acúmulo no campo ou no tema que nos interessa. Bom, então vamos estudar a literatura existente também, né, para fazer a revisão da literatura, que vai nos ajudar a compor o famoso quadro teórico de referência de algum trabalho. Bom, aqui eu coloco, eu adapto um esquema proposto por esse autor para, digamos assim, esquematizar certas etapas que vamos passar ao construir um problema de pesquisa. Então, é muito comum que no início nós estejamos imersos no tema, numa ideia mais genérica sobre alguma coisa. Depois avançamos um pouco, começamos a pensar o que desse tema nos interessa mais, o que temos mais simpatia. Avançando um pouco mais, vamos começar leituras preliminares, reconhecer fontes, ver que perguntas são mais pertinentes, enfim, tendo um refinamento nas nossas concepções iniciais. Continuamos fazendo uma reflexão mais informada pelas fontes e vamos começar a construir o objeto de estudo e o problema a resolver. Uma etapa mais organizada, começamos, uma vez que tenhamos já uma certa ideia sobre esse problema, a pensar em como dar orientações à pesquisa. Esse autor comenta, ele dá a recomendação de se pensar num título que seja indicativo do assunto, do campo de pesquisa, demarcando o âmbito no qual está situado o trabalho que faremos, né? Bom, outra questão importante é ver o estado em que se encontra a questão que nós estamos nesse momento construindo. Vamos ver os problemas que são suscitados e como eles já foram abordados, o que existe, qual a contribuição de outros autores. Daí é que nós vamos ter mais claro a nossa possibilidade de dar uma contribuição mais pessoal, mais única e unificada. Pois bem, a partir disso, nós estaremos com maior capacidade de realmente justificar um assunto de pesquisa e apresentá-lo na forma de um problema que pretenderemos numa investigação trabalhar. Bom, gente, o que eu precisava falar de principal a respeito dessa fase tão importante da pesquisa, que é o problema, era isso. No resto da apresentação, eu só tenho as referências do trabalho, e agora eu desejo que vocês botem a reflexão de vocês, o pensamento de vocês em relação a possíveis problemas de pesquisa, que ao longo do curso vamos debatendo e trabalhando em termos de um projeto de investigação para esse curso. Tá bom? Então, até mais.